Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Antes de mergulharmos no assunto de hoje, eu queria tirar um momento para agradecer de coração a cada um de vocês que assiste, que deixa um like, que partilha os vídeos com os amigos e, claro, a todos que tiram um tempo para deixar comentários incríveis. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim e para o crescimento deste espaço que estamos a construir juntos. A vossa interação, as vossas sugestões e o vosso apoio são o combustível que me faz continuar a pesquisar e a trazer conteúdos cada vez mais interessantes. É por vossa causa que o canal cresce e melhora a cada dia. Portanto, o meu muito obrigado. Agora, preparem-se, porque a história que eu vos trago hoje parece ter saído diretamente de um filme de comédia ou de um thriller absurdo. Vamos falar sobre momentos em que a realidade superou, e muito a ficção. Já imaginaram uma guerra entre duas das maiores potências mundiais, a começar por causa de um porco? Parece ridículo, não é? Mas aconteceu. E que tal a ideia de que o mundo, como o conhecemos, quase acabou por causa de uma falha de computador, sendo salvo pela intuição de um único homem contra todas as ordens? Ou pensem nisto. Numa das maiores capitais do mundo, durante o século XVII, o simples ato de beber uma chávena de café poderia resultar na vossa decapitação imediata. Estes não são enredos de livros ou guiões de Hollywood. São eventos históricos, verídicos, momentos bizarros e quase inacreditáveis que moldaram o nosso mundo de formas estranhas e inesperadas. São a prova de que a história não é apenas feita de reis, rainhas e batalhas épicas, mas também de acidentes, mal-entendidos e situações completamente absurdas. Hoje, vamos viajar no tempo para explorar alguns dos episódios mais estranhos que já aconteceram. Desde disputas territoriais por causa de animais de quinta a desastres industriais envolvendo melaço e cerveja, passando por uma epidemia de riso incontrolável. Acreditem, depois de ouvirem estas histórias, vocês vão olhar para os vossos livros de história de uma forma completamente diferente. Então, sentem-se confortavelmente, peguem na vossa bebida preferida, desde que não seja café no Império Otomano do século XVII, claro, e preparem-se para ficar de queixo caído. Vamos começar esta jornada pelo lado mais bizarro da história. A Guerra do Porco. Vamos começar a nossa viagem em 1859, numa pequena ilha chamada San Juan, situada entre o que é hoje o estado de Washington, nos Estados Unidos, e o Canadá. Naquela época, tanto os americanos quanto os britânicos reivindicavam a soberania sobre esta ilha. O problema nasceu de um tratado, o Tratado do Oregon de 1846, que deveria definir a fronteira entre os territórios. No entanto, o texto era ambíguo. Ele estipulava que a fronteira seguiria pelo meio do canal que separa o continente da ilha de Vancouver. O problema é que existem dois canais que poderiam corresponder a essa descrição: o Canal de Haro e o Canal de Rosário. Os americanos defendiam que a fronteira passava pelo Canal de Haro, o que lhes daria a ilha de San Juan. Os britânicos, por outro lado, insistiam no Canal de Rosário, o que colocaria a ilha sob o seu controle. Perante este impasse, ambos os lados decidiram ocupar o território. Os britânicos enviaram representantes da poderosa Hudson's Bay Company, que estabeleceu uma grande quinta de ovelhas. Do outro lado, um pequeno grupo de colonos americanos começou a construir as suas próprias quintas, na esperança de solidificar a reivindicação do Sea Tool. Durante algum tempo, a convivência foi tensa, mas pacífica. Era uma coexistência desajeitada, cheia de desconfiança, mas sem conflito aberto. Até que um porco decidiu mudar o curso da história. No dia 15 de junho de 1859, um agricultor americano chamado Lyman Cutler encontrou um grande porco preto a remexer no seu jardim e a comer as suas batatas. Farto de ver a sua colheita destruída, Cutler não hesitou. Pegou na sua arma e abateu o animal. Acontece que o porco não era selvagem.
Pertencia a Charles Griffin, um funcionário irlandês da Hudson's Bay Company. Quando Griffin descobriu o destino do seu porco, foi tirar satisfações com Cutler. A discussão que se seguiu foi o rastilho para uma crise internacional. Griffin exigiu uma compensação de $100, uma quantia exorbitante na época. Cutler, por sua vez, argumentou que o porco estava a invadir a sua propriedade e ofereceu apenas $10. A pequena disputa rapidamente escalou. As autoridades britânicas ameaçaram prender Cutler. Em resposta, os colonos americanos pediram proteção militar ao exército dos Irshinown. E foi assim que o capitão George Pickett, que mais tarde se tornaria famoso como general confederado na Batalha de Gettysburg, foi enviado para a ilha com uma pequena companhia de soldados. Os britânicos não ficaram a assistir. Enviaram 3 navios de guerra, transportando mais de 2.000 homens e armados até os dentes. De repente, a pequena ilha de San Juan transformou-se num barril de pólvora. Durante semanas, as duas forças militares encararam-se com ordens para não disparar primeiro, mas prontas para uma guerra total. Felizmente, a notícia chegou a Washington e a Londres, e os líderes de ambos os países perceberam o quão absurda era a situação. Negociaram uma ocupação militar conjunta da ilha até que a disputa fosse resolvida. No final, o único sangue derramado na Guerra do Porco foi o do próprio porco. O incidente do falso alarme nuclear soviético agora. Vamos avançar para um tempo muito mais perigoso. O auge da Guerra Fria. Em 26 de setembro de 1983, o mundo esteve a meros minutos de uma guerra nuclear apocalíptica. E a única coisa que se interpôs entre a nossa sobrevivência e a aniquilação total foi a calma e o bom senso de um homem, o tenente-coronel Stanislav Petrov. Para entendermos a gravidade da situação, precisamos de recuar um pouco. O ano de 1983 foi um dos períodos de maior tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. O presidente americano, Ronald Reagan, tinha recentemente apelidado a URSS de Império do Mal. Poucas semanas antes, os soviéticos tinham abatido um avião de passageiros sul-coreano que invadiu o seu espaço aéreo, matando todas as 269 pessoas a bordo, incluindo um congressista americano. Ambos os lados estavam a realizar exercícios militares em larga escala, que pareciam perigosamente com os preparativos para um ataque real. A liderança soviética, paranoica e envelhecida, estava genuinamente convencida de que os Hebrew preparavam um primeiro ataque nuclear surpresa. A doutrina militar soviética era clara: lançamento sob aviso. Isto significava que, no momento em que os sistemas de alerta precoce detectassem mísseis inimigos, a resposta seria imediata e massiva. Não haveria tempo para hesitações. Naquela noite fatídica, Stanislav Petrov estava de serviço num bunker secreto perto de Moscovo. O seu trabalho era monitorizar os satélites de defesa que vigiavam os céus, em busca de qualquer sinal de lançamento de mísseis americanos. Pouco depois da meia-noite, o silêncio foi quebrado por um alarme ensurdecedor. Uma luz vermelha intermitente iluminou o painel, e a palavra lançamento apareceu em letras garrafais. O sistema informava que um míssil balístico intercontinental tinha sido lançado de uma base nos Estados Unidos. Momentos depois, o sistema detetou mais um. E depois outro e outro e outro. 5 mísseis no total estavam a caminho da União Soviética. O protocolo era claro. Petrov deveria pegar no telefone e comunicar imediatamente a ameaça aos seus superiores, que, por sua vez, informariam o líder soviético Yuri Andropov. A partir daí, a decisão de retaliar seria tomada em minutos. Mas Petrov hesitou. Algo não parecia certo. A sua intuição, a sua experiência e a sua lógica diziam-lhe que aquilo não fazia sentido. Ele pensou: se os americanos nos atacassem, não seria com apenas 5 mísseis. Seria um ataque massivo, com centenas, talvez milhares de mísseis,
para neutralizar a nossa capacidade de resposta. Além disso, os radares terrestres, que deveriam confirmar a trajetória dos mísseis, não mostravam absolutamente nada. Ele estava a receber informações contraditórias. O sistema de satélites gritava ataque, mas os seus instintos e os outros sistemas de verificação permaneciam em silêncio. Petrov enfrentou uma decisão impossível. Se estivesse errado e ignorasse o aviso, a sua pátria seria devastada. Se estivesse certo e seguisse o protocolo, iniciaria a Terceira Guerra Mundial. Ele decidiu confiar na sua intuição. Relatou o incidente como uma falha do sistema. E, felizmente, ele estava certo. Mais tarde, descobriu-se que o reflexo da luz solar em nuvens de alta altitude tinha enganado os sensores dos satélites. Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo, foi repreendido por não seguir o protocolo, mas a sua desobediência evitou uma catástrofe de proporções inimagináveis. A proibição do café no Império Otomano. Imaginem viver num lugar onde o simples ato de se sentar com amigos para tomar uma chávena de café pudesse custar-vos a vida. Parece um cenário distópico, mas no Império Otomano do século XVII, sob o governo do sultão Murad IV, esta era uma realidade assustadora. O café, essa bebida que hoje associamos a momentos de convívio, relaxamento e produtividade, era visto como uma ameaça política tão grave que o seu consumo era punido com a morte. No início do século XVII, as cafeterias tinham explodido em popularidade em Istambul, a capital do império. Tal como os cafés de hoje, estes eram centros de vida social. As pessoas reuniam-se ali durante horas, não apenas para beber café, mas para discutir negócios, religião, arte e, o mais perigoso de tudo aos olhos do sultão, política. Eram espaços de debate livre, onde as ideias circulavam e as críticas ao poder podiam florescer longe do controle direto das autoridades. Para um governante autoritário e implacável como Murad IV, estes locais eram viveiros de sedição e conspiração. Ele não gostava da ideia de os seus súbditos se reunirem livremente, partilhando o que ele considerava serem ideias perigosas que poderiam minar a sua autoridade. Murad IV já tinha uma reputação temível. Ele era conhecido pela sua crueldade e por impor a sua vontade com mão de ferro. Histórias da sua época contam que ele executava pessoas por infrações menores, como quebrar o recolher obrigatório. Portanto, quando ele decidiu que o café era uma ameaça ao seu poder, as consequências foram drásticas e imediatas. Ele decretou uma proibição total do consumo de café. E a punição para quem fosse apanhado a desafiar a sua lei era a decapitação no local, sem julgamento. A aplicação da lei era tão brutal quanto a própria lei. Há relatos de que o próprio sultão se disfarçava de cidadão comum e vagueava pelas ruas de Istambul, com uma espada escondida para apanhar pessoalmente os infratores. Se ele encontrasse alguém a beber café, a sua identidade era revelada e a sentença era executada ali mesmo. Era uma campanha de terror destinada a esmagar qualquer foco de potencial dissidência. Mas, como acontece com muitos tiranos, a hipocrisia era gritante. Enquanto os seus súbditos eram executados por beberem café, o próprio Murad IV apreciava a bebida em privado nos seus palácios. A proibição era uma ferramenta de controle político, não uma questão de moralidade. Após a sua morte, os governantes seguintes abrandaram um pouco as regras, mas não muito. Numa fase posterior, a primeira infração resultava numa bastonada severa. Se a pessoa fosse apanhada uma segunda vez, era costurada dentro de um saco de couro e atirada ao mar para se afogar. Só no século XVIII é que estas leis draconianas foram finalmente abandonadas. Mas durante um tempo, em Istambul, uma simples chávena de café podia, literalmente, ser a sua última. Proibido beijar nas estações de comboio de todos os lugares do mundo.
A França é provavelmente o último onde esperaríamos encontrar uma proibição de beijos. Conhecida como o país do amor e do romance, parece contraditório que as autoridades francesas tenham, em tempos, proibido demonstrações de afeto num local tão emblemático como uma estação de comboios. No entanto, em 1910, foi exatamente isso que aconteceu. O governo francês proibiu oficialmente os casais de se beijarem nas plataformas de embarque. Para entendermos esta medida aparentemente antirromântica, precisamos de nos transportar para os primórdios das viagens de comboio. No início do século XX, as estações de comboio eram lugares muito diferentes dos terminais organizados que conhecemos hoje. Eram centros de atividade caótica, barulhentos, apinhados e muitas vezes desorganizados. A pontualidade dos comboios era uma preocupação constante para as companhias ferroviárias, que lutavam para manter os horários numa era em que a tecnologia e a logística ainda estavam a ser aperfeiçoadas. E um dos maiores culpados pelos atrasos, surpreendentemente, era o amor. O problema residia nas despedidas prolongadas. Naquela época, uma viagem de comboio podia significar uma separação de semanas, meses ou até mais. As despedidas nas plataformas eram, por isso, momentos carregados de emoção. Casais apaixonados, conhecidos em francês como les amoureux, agarravam-se uns aos outros em abraços intermináveis e beijos apaixonados, relutantes em separar-se. Estes momentos, embora tocantes, estavam a causar um verdadeiro pesadelo logístico. Os condutores e chefes de estação apitavam, gritavam e gesticulavam, mas muitas vezes era inútil. Os casais, perdidos no seu próprio mundo, ignoravam os avisos de partida, bloqueando as portas dos vagões e atrasando a saída dos comboios. A situação tornou-se tão problemática que as companhias ferroviárias queixaram-se ao governo. Após vários incidentes em que os comboios saíram com atrasos significativos, porque os funcionários não conseguiam convencer os casais a terminarem as suas despedidas, as autoridades decidiram que era preciso tomar uma medida drástica. Foi assim que nasceu a lei que proibia s'embrasser sur les quais, beijar nas plataformas. Foram afixados sinais nas estações por toda a França, avisando os passageiros da nova regra. É importante notar que a lei não proibia os beijos na estação em si, apenas nas plataformas, no momento do embarque. A ideia era garantir que as despedidas fossem feitas antes de o comboio chegar, para que o processo de embarque fosse rápido e eficiente. Embora a lei tenha permanecido tecnicamente em vigor durante décadas, a sua aplicação foi se tornando cada vez mais rara com o passar do tempo. A polícia raramente multava alguém por um beijo de despedida. A lei tornou-se mais uma curiosidade histórica do que uma regra estritamente aplicada. No entanto, durante um tempo na pátria do romance, o amor teve de se submeter à tirania do horário dos comboios. O grande fedor de Londres. Se alguma vez se perguntaram por que motivo Londres tem um sistema de esgotos tão avançado e icônico, a resposta cheira muito, muito mal. No verão de 1858, a capital do poderoso Império Britânico, a cidade mais rica e tecnologicamente avançada do mundo, tornou-se praticamente inabitável devido ao fedor insuportável dos seus próprios dejetos. Este período ficou para a história com um nome muito apropriado: o Grande Fedor. Durante séculos, o rio Tamisa tinha sido o coração de Londres, uma via de transporte, uma fonte de água e, infelizmente, o esgoto a céu aberto da cidade. Tudo ia parar ao rio. Resíduos humanos de uma população em rápido crescimento, restos de animais dos matadouros, lixo industrial das fábricas. Durante a maior parte do tempo, o fluxo do rio conseguia levar grande parte desta imundície para o mar, mantendo a situação minimamente tolerável. Mas o verão de 1858 foi diferente. Foi excepcionalmente quente e seco. As temperaturas em Londres atingiram os 32 graus Celsius, o que é muito quente para a cidade,
e o nível do rio baixou drasticamente. Com o fluxo de água reduzido e o calor intenso, o Tamisa transformou-se numa sopa espessa e pútrida de esgoto a fermentar sob o sol. O cheiro era avassalador, uma mistura nauseabunda que se infiltrava em todo o lado. As pessoas descreviam-no como um miasma palpável que ardia nos olhos e na garganta. Os negócios perto do rio fecharam e quem podia fugiu da cidade. A situação tornou-se uma crise nacional quando o fedor chegou ao Palácio de Westminster, a sede do parlamento, que fica precisamente nas margens do Tamisa. Os políticos, os homens mais poderosos do império, não conseguiam trabalhar. Tentaram de tudo para combater o cheiro, embeberam as cortinas em cloreto de cal, um desinfetante, na esperança de purificar o ar. Mas nada resultava. Um deputado escreveu na sua correspondência que o ar era tão mau que não era apenas ofensivo para o olfato, mas um perigo real para a saúde. E era, de facto, mortal. A mesma água contaminada do Tamisa, que muitas pessoas ainda usavam para beber, já tinha causado múltiplos surtos de cólera nas décadas anteriores, matando dezenas de milhares de londrinos. A teoria predominante na época era que as doenças se espalhavam pelo miasma, ou mau cheiro. Embora esta teoria estivesse errada, a cólera é transmitida pela água contaminada. Não pelo ar, o fedor foi o catalisador que finalmente forçou o governo a agir. A crise era tão insuportável que o parlamento, em apenas 18 dias, aprovou uma lei para financiar um projeto que tinha sido adiado durante anos. A construção de um sistema de esgotos moderno. Um brilhante engenheiro civil chamado Joseph Bazalgette foi encarregado da tarefa monumental. Ele projetou uma rede massiva de túneis e canais que interceptariam o esgoto antes que ele chegasse ao Tamisa e o desviariam para leste, para ser libertado no mar durante a maré vazia. Foi uma das maiores obras de engenharia civil do século XIX. E não só resolveu o problema do fedor, como também acabou com os surtos de cólera em Londres. Tudo porque durante um verão, o cheiro tornou-se tão mau que nem os políticos conseguiram ignorá-lo. A Guerra dos Emos na Austrália, em 1932, a nação da Austrália declarou guerra. Mas o seu inimigo não era uma potência estrangeira. Era um pássaro grande, desajeitado e que não voa. Sim, estou a falar da Grande Guerra dos Emos, um dos conflitos militares mais bizarros e embaraçosos da história, no qual, surpreendentemente, os emus saíram vitoriosos. A história começa após a Primeira Guerra Mundial. O governo australiano, numa tentativa de recompensar os seus veteranos, ofereceu-lhes terras na Austrália Ocidental para que se tornassem agricultores, principalmente de trigo. Estes ex-soldados, habituados às trincheiras da Europa, enfrentavam agora um novo tipo de desafio: cultivar uma terra árida e implacável. Mas o seu maior inimigo ainda estava para chegar. Após a época de reprodução, uma horda de cerca de 20.000 emus migrou para a região em busca de água e comida. E eles encontraram um verdadeiro paraíso: os campos de trigo verdejantes dos agricultores. Os emus eram uma força da natureza. Ignoravam as cercas, derrubando-as com facilidade, e devoravam e espezinhavam as colheitas, destruindo os meios de subsistência dos veteranos. Desesperados, os agricultores, muitos dos quais eram ex-soldados, pediram ajuda ao governo. E a resposta do governo foi, no mínimo, invulgar. Em vez de enviar espantalhos ou especialistas em controle de pragas, o ministro da Defesa, Sir George Pearce, decidiu enviar o exército. Assim, o major G.P.W. Meredith, do 7º Batalhão de Artilharia Pesada Real Australiana, foi enviado para o terreno com 2 soldados e 2 metralhadoras Lewis, juntamente com 10.000 munições. O plano parecia simples e eficaz: usar a superioridade militar para aniquilar a ameaça dos emus em poucos dias. A imprensa acompanhou o evento com grande interesse e a expedição foi batizada de Guerra dos Emus.
O que se seguiu foi uma farsa militar. Os emos provaram ser adversários taticamente brilhantes. Eram rápidos, ágeis e incrivelmente difíceis de atingir. Quando os soldados se aproximavam, os pássaros não entravam em pânico. Dividiam-se em pequenos grupos e corriam em zigue-zague, tornando-se alvos quase impossíveis. O Major Meredith descreveu a sua tática como sendo semelhante à dos guerreiros Zulus. Numa das primeiras tentativas, os soldados encontraram um bando de cerca de 50 emos. Abriram fogo, mas os pássaros dispersaram-se tão rapidamente que apenas uma dúzia foi abatida antes de as metralhadoras encravarem. Noutra ocasião, montaram uma metralhadora num caminhão para perseguir os emos, mas o terreno era tão acidentado que não conseguiram fazer mira. E o caminhão acabou por se despistar contra uma cerca. Após semanas a perseguir pássaros pelo interior australiano, tendo disparado milhares de munições e matado apenas algumas centenas de emos, a operação foi considerada um fracasso humilhante. Os restantes pássaros simplesmente fugiram, ilesos. A imprensa ridicularizou o esforço militar e o Major Meredith teve de admitir a derrota, afirmando de forma algo poética que os emos possuíam a invulnerabilidade dos tanques. A guerra foi cancelada e os emos continuaram a ser um problema. A Austrália tinha perdido a guerra contra os seus próprios pássaros. A grande inundação de melaço de Boston I, dos desastres mais estranhos e trágicos da história dos Estados Unidos, não envolveu fogo, terremotos ou furacões. Envolveu melaço. Em 15 de janeiro de 1919, no bairro de North End, em Boston, uma onda gigante de xarope pegajoso varreu as ruas, deixando um rastro de morte e destruição. O epicentro do desastre foi um enorme tanque de armazenamento de aço pertencente à Purity Distilling Company. O tanque tinha mais de 15 metros de altura e 27 metros de diâmetro e continha mais de 2,3 milhões de galões de melaço. Este melaço seria fermentado para produzir etanol industrial, um componente-chave na fabricação de munições, um negócio muito lucrativo durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o tanque era uma autêntica bomba-relógio. Tinha sido construído à pressa, com pouca atenção às normas de segurança. Os residentes locais queixavam-se há muito tempo que o tanque gemia e rangia, e que vazava tanto que as crianças da vizinhança costumavam ir com recipientes para apanhar o melaço que escorria pelas juntas. Em vez de reparar as fugas de forma adequada, a empresa teve uma ideia genial. Pintaram o tanque de castanho para disfarçar as manchas escuras do melaço. Naquele dia de janeiro, que estava invulgarmente ameno para a época, a tragédia aconteceu. Pouco depois do meio-dia, os trabalhadores e residentes ouviram uma série de ruídos metálicos, seguidos por um rugido profundo, descrito por testemunhas como o som de um comboio de carga a passar. O tanque tinha explodido. Uma onda colossal de melaço, com cerca de 8 metros de altura no seu pico, irrompeu pelas ruas a uma velocidade estimada de 56 quilômetros por hora. A força da onda era inacreditável. Edifícios foram arrancados das suas fundações, caminhões foram virados e uma estrutura elevada de comboio foi danificada ao ponto de quase desabar. Pessoas e cavalos foram apanhados pela torrente pegajosa. O melaço era tão denso e viscoso que escapar era quase impossível. Aqueles que não foram esmagados pelo impacto inicial corriam o risco de se afogar na gosma espessa. O ar frio de janeiro fez com que o melaço endurecesse rapidamente, aprisionando as vítimas e dificultando enormemente os esforços de resgate. Os socorristas, incluindo mais de 100 marinheiros de um navio da Marinha, atracado nas proximidades, trabalharam durante dias em condições horríveis. O adim, através de melaço que, em alguns lugares, lhes chegava à cintura. No final, o balanço foi devastador. 21 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas. A limpeza demorou semanas. A Purity Distilling tentou culpar anarquistas pela explosão,
mas uma investigação posterior provou que a causa foi a construção defeituosa e a negligência da empresa. Durante décadas, os residentes de North End juravam que, em dias quentes de verão, ainda era possível sentir o cheiro adocicado de melaço no ar. Uma memória fantasmagórica de um dos desastres mais bizarros da história. A inundação de cerveja de Londres, quase um século antes da inundação de melaço em Boston. Londres teve o seu próprio desastre bizarro envolvendo uma bebida popular. Em 1814, um bairro pobre da cidade foi devastado não por água, mas por uma torrente de cerveja. Este evento ficou conhecido como a Inundação de Cerveja de Londres. O desastre teve origem na cervejaria Milks & Co., localizada na área de St. Giles. Esta cervejaria era famosa pela sua produção de porter, uma cerveja escura e forte, que era extremamente popular entre a classe trabalhadora londrina. Para produzir esta cerveja em grandes quantidades, a cervejaria utilizava enormes cubas de fermentação de madeira. Uma dessas cubas era verdadeiramente gigantesca. Tinha cerca de 7 metros de altura e continha mais de 300 mil galões de cerveja em fermentação, o equivalente a mais de 1 milhão de litros. Na tarde de 17 de outubro de 1814, um dos enormes aros de ferro que seguravam as aduelas de madeira da cuba gigante soltou-se. Um funcionário notou o problema, mas, aparentemente, isto era algo que acontecia com alguma frequência. O seu supervisor disse-lhe que não havia motivo para alarme e que o problema seria resolvido mais tarde. Foi um erro de cálculo fatal. Cerca de 1 hora depois, a pressão acumulada pela fermentação da cerveja foi demasiada. A cuba inteira explodiu com uma força tremenda. A explosão criou um efeito dominó. A força da cerveja a jorrar destruiu várias outras cubas na cervejaria, libertando uma quantidade ainda maior de líquido. Uma onda de cerveja porter, com cerca de 4,5 metros de altura, irrompeu pela parede traseira da cervejaria e desceu pelas ruas do bairro miserável de St. Giles Rookery. Esta não era uma área próspera. Era um labirinto de ruas estreitas e habitações precárias, muitas delas com caves onde famílias inteiras viviam em condições de pobreza extrema. A onda de cerveja varreu tudo à sua frente. 2 casas foram completamente destruídas. A torrente inundou as caves, apanhando os residentes de surpresa. As pessoas foram arrastadas pela corrente e algumas afogaram-se no líquido espesso. No total, 8 pessoas morreram na inundação. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças. Numa das ironias mais trágicas deste evento, uma das vítimas foi uma menina de 4 anos que estava a participar num velório numa cave quando a cerveja invadiu o local, matando-a a ela e a outros enlutados. É difícil imaginar algo mais surreal do que morrer afogado em cerveja durante um funeral. A cervejaria foi levada a tribunal, mas o desastre foi considerado um ato de Deus e a empresa não foi responsabilizada. Na verdade, até receberam uma isenção fiscal para compensar o valor da cerveja perdida. Para as famílias das vítimas, no entanto, não houve compensação, apenas a memória de um dia em que as ruas de Londres se encheram, não com água, mas com uma maré mortal de cerveja. A Operação Paul Bunyan, a Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ, é um dos lugares mais tensos e fortificados do planeta. É uma faixa de terra que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, patrulhada por soldados de ambos os lados, sempre à beira de um conflito. Em 1976, esta zona de tensão tornou-se o palco de um incidente mortal e da subsequente demonstração de força militar mais desproporcional e absurda da história. Tudo por causa de uma árvore. No dia 18 de agosto de 1976, um grupo de trabalho composto por soldados americanos e sul-coreanos foi enviado para podar um grande chopo. A árvore estava a bloquear a linha de visão entre um posto de controlo das Nações Unidas e um posto de observação. Era uma operação de rotina. No entanto,
um grupo de soldados norte-coreanos apareceu e declarou que a árvore não podia ser cortada. Após uma breve, mas tensa discussão, os norte-coreanos atacaram os americanos com os machados que estes tinham trazido para podar a árvore. 2 oficiais americanos, o capitão Arthur Boniface e o primeiro-tenente Mark Barrett, foram mortos no ataque brutal. A resposta dos Estados Unidos e da Coreia do Sul foi imediata e avassaladora. Eles não iam apenas podar a árvore, iam cortá-la pela raiz e fazê-lo de uma forma que enviasse uma mensagem inequívoca à Coreia do Norte. O resultado foi a Operação Paul Bunyan, nomeada em homenagem ao lendário lenhador gigante do folclore americano. O objetivo era simples: derrubar a árvore. A execução, no entanto, foi uma demonstração de poderio militar em escala maciça. 3 dias após o incidente, a operação foi posta em marcha. Um comboio de veículos militares entrou na DMZ, transportando engenheiros armados com motosserras. A rodeá-los para sua proteção estava uma força de centenas de soldados de forças especiais dos civis e da Coreia do Sul, totalmente armados. Mas isso era apenas o começo. No céu, a demonstração de força era ainda mais impressionante. 20 helicópteros, incluindo helicópteros de ataque Cobra, pairavam sobre a área. Mais acima, bombardeiros B-52, capazes de transportar armas nucleares, voavam perto da DMZ, escoltados por caças F-4 e F-5. Um porta-aviões da Marinha do Zéu, o USS Midway, foi posicionado ao largo da costa. Todas as forças americanas na Coreia do Sul foram colocadas em alerta máximo. No total, mais de 800 soldados participaram diretamente na operação. Quando os engenheiros começaram a cortar a árvore, os norte-coreanos apareceram. Cerca de 150 a 200 soldados norte-coreanos chegaram ao local armados e montaram posições defensivas. Mas perante a demonstração esmagadora de força, eles apenas observaram, claramente surpreendidos. Não dispararam um único tiro. Em 42 minutos, a árvore foi derrubada e a operação foi concluída. A missão foi um sucesso. A árvore desapareceu e a Coreia do Norte recebeu a mensagem. Nenhum tiro foi disparado e não houve mais vítimas, exceto, claro, o chopo. Foi, sem dúvida, a operação de jardinagem mais cara e militarizada da história da humanidade. A epidemia de riso da Tanganica. Vamos terminar a nossa viagem com uma das ocorrências mais bizarras da história da medicina. Em 1962, numa pequena aldeia na Tanganica, que hoje faz parte da Tanzânia, uma epidemia misteriosa varreu a comunidade. Mas não era uma doença que causava febre, tosse ou dores. Causava riso. Riso incontrolável e incessante. Tudo começou num internato para raparigas. 3 alunas começaram a rir. No início, parecia uma brincadeira normal entre colegas de escola. Mas o riso não parava. Em poucos dias, o que começou com 3 raparigas transformou-se num surto em grande escala. No final da primeira vaga, 95 das 159 alunas da escola estavam a rir histericamente. E não era um riso alegre. Era um riso maníaco, incapacitante. As raparigas não conseguiam parar, mesmo que quisessem. Algumas riam durante horas, outras durante mais de 2 semanas seguidas. Os ataques de riso eram acompanhados por choro, desmaios e, em alguns casos, erupções cutâneas misteriosas. A situação tornou-se tão grave que a escola foi forçada a fechar. Mas o fecho da escola não parou a epidemia. Quando as alunas foram enviadas de volta para as suas aldeias, levaram o contágio com elas. A epidemia espalhou-se para as aldeias vizinhas, afetando centenas de pessoas, principalmente jovens. Ao todo, 14 escolas foram forçadas a fechar, e a epidemia durou mais de 1 ano, afetando cerca de 1000 pessoas. Era como se o gás do riso do Joker, o vilão do Batman, se tivesse tornado realidade. As pessoas não conseguiam respirar corretamente, estavam exaustas, mas simplesmente não conseguiam parar de rir. Médicos e cientistas ficaram perplexos.
Eles procuraram por um vírus, uma toxina na comida ou na água, qualquer causa física que pudesse explicar o fenômeno. Mas não encontraram absolutamente nada. Não havia nenhuma causa biológica ou ambiental. Eventualmente, chegaram a uma conclusão extraordinária. Tratava-se de um caso de doença psicogênica em massa, também conhecida como histeria em massa. Essencialmente, era uma manifestação física de um estresse psicológico extremo. Para entender por quê, temos de olhar para o contexto da época. A Tanganica tinha acabado de se tornar independente da Grã-Bretanha em 1961. Foi um período de grande mudança, incerteza e ansiedade. As alunas do internato estavam sob uma enorme pressão. Em casa, a vida era regida por regras tradicionais rigorosas. Na escola, administrada por missionários, eram-lhes apresentadas novas ideias e expectativas. Elas estavam presas entre dois mundos, com uma grande pressão para terem sucesso acadêmico e se adaptarem a uma nova realidade nacional. A teoria é que estas jovens não tinham uma forma saudável de expressar o estresse e a ansiedade esmagadores que sentiam. Então, o seu corpo encontrou uma válvula de escape bizarra, o riso. O riso de uma aluna desencadeou uma reação em cadeia nas outras, que estavam a passar pela mesma pressão. Não era um vírus que se espalhava, mas sim um comportamento induzido pelo estresse. Uma prova fascinante e assustadora de como a nossa mente pode afetar o nosso corpo de formas que mal conseguimos compreender.